Seja bem-vindo ao Saúde a Sério, mais um episódio trazendo evidência científica em saúde para que você possa confiar. Eu sou o Daniel Butro, sou médico mastologista, um dos membros fundadores do Saúde a Sério. Hoje a conversa é extremamente valiosa porque é um assunto que eu tenho certeza absoluta que você tem dúvidas, porque até eu tenho. Hoje a gente vai falar sobre radioterapia. Convidado de altíssimo gabarito, professor Dr. Gustavo Marta, ele é livre docente pela Faculdade de Medicina da USP e ele é o médico titular do Departamento de Radioterapia do Hospital Sírio-Libanês. Tirando tudo isso, o mais importante, pelo menos para mim, é que ele é muito meu amigo desde a época da Faculdade de Medicina e é alguém que eu convivo todos os dias, aprendo muito com ele. Seja bem-vindo, meu amigo, Muito irmão. obrigado, É uma Daniel. honra tê-lo aqui conosco, Gustavo. Obrigado pelo convite. Eu tenho certeza que hoje será um dia muito especial, que nós vamos poder conversar de diversos pontos que são fundamentais no que se refere à radioterapia. Perfeito. Gustavo, aqui no Saúde a Sério, a gente tenta trazer verdades científicas de maneira simples, para que as pessoas entendam, né? Você sabe, assim quanto eu, que hoje tem informação para todo gosto. Só que radioterapia, eu tenho a impressão que não dá nem para ter tanta informação errada, porque as pessoas desconhecem. Eu acho até para quem não defende a ciência, ele desconhece a radioterapia. É um nicho muito. Explica pra gente assim um pouquinho sobre o que é radioterapia, para que serve a radioterapia, em que contexto. Não, perfeito. Eu acho que assim, a radioterapia, como o próprio nome sugere, é um tratamento que nós utilizamos radiação. Ao invés, por exemplo, de muitas vezes, que é mais comum se prescrever medicações ou às vezes se fazer cirurgia, aqui o tratamento todo está relacionado à radiação. Radiação terapêutica, diferente da radiação utilizada muitas vezes para fazer exame de imagens. Então Tá. muitas pessoas já confundem radiologia, que nós utilizamos para fazer imagens, raio-x, tomografia, ressonância, mas ressonância não tem radiação, né? Tá. E com a radioterapia. A radioterapia é o emprego, portanto, de radiação com o objetivo de tratamento, tá certo? Sensacional. E aí nós temos, na verdade, duas grandes modalidades. Uma modalidade que nós chamamos de radioterapia externa, tá? Em que existe um aparelho que gera radiação, tá? À distância do paciente. Então, peraí, só um minutinho. Então, radioterapia, para as pessoas entenderem, é um aparelho. Ela não é um aparelho. Radioterapia é uma modalidade que utiliza a radiação ionizante Ah, para fazer o efeito do tratamento que nós desejamos, tá? sensacional. E aí, como que a radiação ela é utilizada? Existem algumas formas. Uma delas, como você mesmo mencionou, existe um aparelho, um equipamento que que faz o feixe de radiação, tá? E existem algumas situações em que você não tem um aparelho propriamente dito que vai gerar o feixe de radiação. Utiliza-se material radioativo, tá? Então existem essas duas modalidades de radiação que podem ser empregadas na prática clínica. Geralmente utilizada para qual fim? O que a Ótimo. gente mais escuta é na oncologia, mas é só isso? Não, ótimo ponto, né? Acho que, numa forma geral, mais de 90, 95% das vezes, nós utilizamos para tratamento de algum tipo de câncer, tá? Seja tumores malignos e benignos, alguns benignos. Tá. No entanto, existem também algumas indicações para situações não oncológicas. Deixa eu te dar alguns exemplos. Por exemplo, para tratamento de queloide. Profilaticamente, pacientes que têm queloide, depois da cirurgia, para não voltar o queloide, pode fazer um tratamento com radioterapia na cicatriz. Queloide é uma doença séria. Pode impactar de uma forma Ah. bastante negativa no dia a dia dos pacientes. Tá, mas agora deixa eu fazer uma pergunta porque vai gerar essa dúvida. Quem já tem histórico de queloide, retira e vai fazer uma cirurgia, ele faz o tratamento preventivo. O que não quer dizer que você faria radioterapia preventiva numa paciente sem histórico de um queloide. Não. Você tem que ter um histórico
Exatamente. Você já tem uma doença chamada queloide. Queloide, exatamente. E aí a gente normalmente tem um histórico. As pessoas, o queloide pode formar através de um trauma, um furo na orelha, às vezes, ou um corte simples, espinha, né? Qualquer coisa desse tipo que traumatiza a pele coisa. pode formar o queloide. Então, normalmente, não é profilático de acordo com um diagnóstico já previamente estabelecido. Né? E aí a gente irradia a cicatriz, uma forma extremamente simples de ser feita, né? E diminui uma probabilidade muito grande de formação de queloide após. Essa é uma indicação. Tá. Tem algumas outras indicações, como por exemplo, no cérebro, para aquela situação de malformação arteriovenosa, MAVE. MAVE. Né, que a gente usa uma técnica específica chamada de radiocirurgia, que dá uma dose muito alta na região que tem essa malformação, e o intuito é que com o tempo faça como se fosse uma cauterização e fecha e se resolve o Que problema, legal, né? que legal. Então é muito dinâmico nesse aspecto, né? Mas como eu mencionei, na grande maioria das vezes, Daniel, nós estamos falando de uma situação que envolve um diagnóstico oncológico. Isso. Na maioria das vezes o carro-chefe é esse. Sim, sim. É o nosso dia a dia. Uhum. Vamos pensar no cenário masculino, no cenário feminino, para a gente tirar algumas dúvidas que eu imagino que muita gente tenha. Primeiro vou pensar no cenário masculino. O câncer de próstata é o câncer mais comum, mais prevalente, tirando os tumores de pele, que acometem homens. A radioterapia, ela tem muitas indicações dentro do câncer de próstata, né? Tem. A radioterapia é só para você ter uma ideia, tá? Normalmente, de uma forma geral, a gente divide câncer de próstata de acordo com o grau de avanço que ele está, tá? Então, pacientes que têm, basicamente, um baixo risco, que está relacionado com algumas características. Normalmente se faz uma biópsia, vê essas características patológicas, né? E aí vê também a gente faz uma avaliação se o tumor está localizado só na próstata ou está invadindo o envolto, Tá. que é a cápsula, se tem alguma situação também fora da próstata, como por exemplo nas ínguas, nos Tá. linfonodos, coisas desse Tá, tipo, tá. tá legal? E Qual é a baseado extensão dessa doença? da doença, isso é muito importante. Isso a Tá. gente faz em oncologia de uma forma geral em todos os Sim. casos, né? Mas só para você ter uma ideia, num caso inicial, tá? Além de uma possibilidade de fazer um segmento, uma vigilância e não tratar ativa, pode-se fazer radioterapia exclusiva ao invés de cirurgia. Tá? Interessante. Em situações em que o paciente opera, tá? Faz uma cirurgia global, radical, existem algumas indicações de seguir com tratamento complementar depois da cirurgia, tá? Em outras situações, quando está uma situação com uma doença um pouquinho mais avançada, pode-se, ao invés da cirurgia, fazer um tratamento de radioterapia junto com alguma medicação. Tá? E também, olha que coisa interessante, existem algumas indicações para quando a doença sai da próstata e atinge alguma parte do corpo, como por exemplo o osso, a gente ajudar no tratamento para, número 1, aliviar sintomas, por exemplo, como dor, e em alguns casos até como parte de consolidação para eliminar aquele foco em questão Ou de seja, doença. tem um tumor ali pequeno, a radioterapia vai, trata aquele Com tumor. uma técnica específica, trata e elimina. É um tratamento com o intuito de eliminar o tumor naquela região de tratamento. Eu fico pensando aqui, né? de- Parece que tudo em oncologia evolui muito. Sim, Se a gente pegar os últimos 50 anos, porque foi ontem, a cirurgia evoluiu, o tratamento sistêmico evoluiu, e eu imagino que a radioterapia deve ter evoluído muito, né? muito. Em que pé que a gente está na evolução da radioterapia? Assim, você é um ex-presidente da Sociedade Brasileira de Radioterapia, pesquisador, você se debruça a sua vida sobre isso, é um entusiasta. Tem muito mais o que evoluir? Em que pé que a gente está hoje nesse grau da evolução da radioterapia com o tempo? Olha que coisa interessante isso que você traz. De fato, a radioterapia não ficou para trás e cada vez mais nós estamos caminhando, tá? Se a gente pegar esse histórico que você coloca de 50 anos, basicamente,
os tratamentos eram feitos de uma forma absolutamente rudimentar. As áreas que eram tratadas eram definidas por exame clínico, tá? Simples, ou simplesmente através de exames de raio-x, Tá. tá? Então, tinha-se uma preocupação, claro, de envolver toda a região que era necessária, mas não tinha-se ainda um conhecimento do que realmente estava acontecendo na interface da região que está sendo tratada, ou que deveria, com todos os órgãos Ou saudáveis seja, ao redor. às vezes você pegava o alvo e muito mais. Com certeza, esse é o ponto, Você né? pegava, você conseguia acertar o passarinho, você pegava o passarinho, o ninho, a árvore, o galho, tudo. Essa era uma grande preocupação. Essa é uma radioterapia dita 2D, tá? É bidimensional. Evoluiu-se historicamente para uma radioterapia 3D. Tá. Então, daí modernizou. Modernizou no qual sentido? Passou-se a utilizar equipamentos mais modernos, passou-se a utilizar, ao invés do raio-x, que é uma imagem simples, em 2D, uma imagem de tomografia, Olhando tudo. olhando tudo. E aí começou-se a entender que era necessário definir realmente a região que precisava tratar e entender todos os órgãos saudáveis ao redor. Se você for contar história, né? Eu gosto muito de história, esse aqui é um podcast raro de existir, porque é difícil a gente só falar de radioterapia, então a gente precisa deixar algo histórico aqui. Pensar na linha do tempo, né? Quais são as marcas que a radioterapia foi atribuindo, desde a tecnologia que ela usa, o tipo de radiação? Se você tivesse que colocar, se você tiver que falar em cirurgia de mama, consigo te falar, na década de 60 tinha House, daí veio a quadrantectomia, o linfonodo sentinela, tal. Na radioterapia, você consegue traçar esse... Eu acho que assim, nós temos alguns pontos, inclusive temos que lembrar sempre da Marie Curie. Genial, a mulher talvez mais genial, uma das mais geniais da história da humanidade, né? Que ela, junto com o marido, 2 prêmios Nobel, 2, né? Incrível, né? Então, os trabalhos iniciais dela foram muito importantes, inclusive descobriu o rádio, que é um elemento radioativo e que possibilitou o incremento da radiação de uma forma geral, com o desenvolvimento aí das terapêuticas. Então, nós estamos no final da década do 1890 e alguma coisa, tá bom? Isso foi se evoluindo, e aí descoberta do raio-x, tá? E aí o incremento, e aí desenvolvimento dos equipamentos, né? No primeiro momento tinha acoplado bombas de cobalto, né? Então o que é o cobalto? Ao invés do aparelho formar o feixe de radiação quando ele está ligado para um mecanismo que nós chamamos de interação, tá? De partículas, de colisão de partículas, tinha um material radioativo que era exposto ali, né? Então, e aí vieram os equipamentos mais modernos. Mas eu acho que nós temos alguns marcos. Então, acho que nós temos que enaltecer o trabalho da Marie Curie, e aí o entendimento e a utilização cada vez mais frequente nos protocolos clínicos da radioterapia 2D, que é o que tinha disponível naquela época. Até que época tem 2D? Eu acho que nós estamos falando... Veja, em tese, 2D existe até hoje. Não, é por isso que eu estou dizendo. Né? Essa é a minha pergunta, eu vou chegar nela. E tem até hoje. O que eu estou querendo dizer, nós estamos falando de uma radioterapia 2D, foi nos primórdios, nós estamos 1920, 30, começam os primeiros, por exemplo, câncer de mama. Um dos primeiros relatos do uso de radioterapia na parte clínica data mais ou menos dos primeiros artigos publicados, 1930. Claro que você tem um pouco antes, um pouco depois, depende obviamente do local e tudo mais, tá? E aí nós temos um salto de qualidade para essa radioterapia 3D que eu expliquei, tá? Daí nós estamos talvez num contexto de maturidade depois de mais ou menos uns 10 anos, 15 anos, 20 anos, dependendo do local, do país, tá? E aí nós viemos com a radioterapia externa com uma chamada modulação da intensidade de feixe, tá? Que é uma evolução dessa 3D. Imagine a seguinte questão, Daniel. Isso parece que é complicado, mas não é.
Tá? Então, quando nós estamos falando de uma estrutura, do que eu preciso tratar no corpo, tá? Vamos imaginar a região da mama. Tá. Tá? Então eu tenho que tratar toda a mama daquela paciente. Mas embaixo, por exemplo, tem o coração, tem o pulmão, tá? E aí como que nós vamos lidar com essa situação? Então muitas vezes nós temos que lapidar ainda mais esse feixe de radiação. Como? Com microlâminas que são acopladas para... Imagina uma impressora 3D. Que interessante, Fica mais cara, que palpável, né? interessante, cara. Então, uma impressora 3D, ela consegue lapidar esse feixe. E aí, essa técnica de modulação está disponível de forma rotineira no mundo, tá? Pelo menos há 30 anos, Tá. tá? É claro que isso, muitas vezes, poupa sobremaneira. Primeiro, permite que a gente trate adequadamente o que precisa, permite de uma forma mais substancial, quando indicado, que a gente proteja sobremaneira O efeito o colateral efeito que é o... colateral. Vamos pegar o exemplo do câncer de próstata que você mencionou Tá. no começo. Você imagina, a próstata aqui no homem, logo abaixo o que que tem? O reto. Então, com a técnica 2D e mesmo com a técnica 3D, Tudo. a dose que o reto recebia era muito grande. Nossa. Com a modulação, a gente conseguiu diminuir bastante os índices de toxicidade. Eu quis saber tudo isso porque a sua resposta é brilhante, histórica, mas eu entendo, então, pela sua resposta, que há 30 anos a gente tem equipamentos que precisaram mais, né? Com a modulação, e aí tem uma outra questão, aquelas outras técnicas que vieram em conjunto, que chama radiocirurgia, Sim. tá? Que ela foi desenvolvida, é uma modalidade, também técnica de radioterapia, em que permite a entrega de altas doses Tá. em áreas muito restritas, tá? Com o intuito realmente de eliminar o tumor naquele ponto. Tá? A minha pergunta em relação a isso é o 30, seguinte: 40 anos nós temos isso. há 30 anos a gente tem técnicas eficazes, mas me parece que ainda hoje a gente tem equipamentos que estão com tecnologia ultrapassada de mais de Obsoletas, 30. sim. E eles estão na atividade. Sim. Tá, qual é a desculpa para isso? Entenda a minha pergunta complicada. Não vou dizer nem qual é a desculpa, não quero te colocar numa situação difícil. A minha pergunta é: o paciente que é submetido a uma radioterapia numa máquina que tem mais de, né, com uma tecnologia mais de 40 anos, ele vai ter prejuízos. E muitas vezes ele não pode escolher. Você entende a minha preocupação? Eu não entendi, acho que esse é um ponto importante, né? Eu acho que Não deveria ser obrigatório? Nós estamos falando de 30 anos. muitas vezes, né, nós estamos falando de dificuldades de recurso. Radioterapia, montar um serviço de radioterapia, manter um serviço de radioterapia, ele é complexo. Sim. Ele é complexo porque, primeiro, é um equipamento caro. Segundo, é um equipamento que requer assistência, tá? Que também é cara. Outra questão, existem profissionais que precisam estar envolvidos e treinados. E de uma forma muito mais simples de entender, vamos pegar, talvez seja mais fácil, né? Técnicas cirúrgicas. Sim. Tá? Então, não são todos os cirurgiões que estão habilitados para fazer diferentes técnicas. Perfeito. Vamos pegar mais um exemplo da cirurgia da próstata. Você tem a cirurgia aberta, você tem a cirurgia que é clássica, você tem a cirurgia por laparoscopia e tem a cirurgia de robô. Todo mundo faz robô? Não. Não. Existem janelas de ainda treinamento. Tem aberta, ainda tem cirurgia aberta, né? Exatamente. Então, assim, e tá errado? Tá. Não está errado, não está certo, mas enfim, em radioterapia, o emprego de algumas tecnologias, nós sabemos que impacta diretamente, em alguns casos, até na melhor chance de cura dos pacientes, em algumas situações, e em muitas situações, muitas vezes, diminuição de risco de efeitos colaterais, seja durante a radioterapia e seja também ao longo da vida das pessoas, que são efeitos colaterais para o resto da vida a longo prazo. Que perduram cronicamente. Exatamente. Né? E aí, a dinâmica das dificuldades, muitas vezes, e
cada região, cada situação tem os seus gargalos, tá? Então, acho que entender que muitas vezes garantir uma radioterapia de qualidade, mínima aceitável, na minha opinião, hoje, seria a 3D, É tá? isso, A mínima é aceitável isso, seria a essa é a 3D, questão, né? mínimo aceitável, É. porque quem está sendo submetido não sabe o que está acontecendo. Não, não sabe. Mas eu vou trazer uma informação interessante, Traga. tá? Com muita felicidade, hoje, diferentemente do que nós tínhamos, por exemplo, uma perspectiva de 10 anos do Brasil, tá? Basicamente, nós não temos mais em funcionamento os equipamentos extremamente antigos, máquina de cobalto. Que isso daí era algo, né, que trazia efeitos colaterais de uma forma mais substancial. Basicamente não existe mais. Tá? Então esse é um ponto importante. Ponto 2. Eu sei que na grande parte dos serviços, seja público e privado, tá, a rotina normalmente envolve o tratamento com a técnica 3D. Tá bom? Quais são as dificuldades? Por exemplo, hoje, pensando no SUS, tá? Se tem facultado tickets que envolve simplesmente o nome radioterapia, ponto final, para o local. Por exemplo, olha que coisa maluca. Câncer de próstata, mais uma vez. O serviço que oferece uma radioterapia, porventura, 3D, 2D, a mais rudimentar, para mais moderna, o ticket é o mesmo. Como que você consegue garantir uma sustentabilidade? Não existe uma hierarquização necessária, tá? Então, isso, na minha opinião, acaba também dificultando a sustentabilidade e o fomento do parque. No entanto, nós temos que também reconhecer, Daniel, que aí acho que é muito importante falar no aspecto de saúde pública, porque nós estamos falando de 75% da população no Brasil, tá? Que é dependente absolutamente do Sistema Único de Saúde, tá? Nós temos que reconhecer o esforço que tem sido feito do Ministério, tá? E aqui é um discurso absolutamente apartidário, que se fique claro, tá legal? Para tentar realmente imputar com doações dos equipamentos. Nós tivemos aí, tem que se reconhecer isso, o maior programa de doação de aceleradores lineares do mundo, chamado PERSUS, tá? Que atrasou um monte para ser finalizado, mas chega agora, final do ano passado, começo desse ano, basicamente entregue. Nós estamos falando de aproximadamente 100 aceleradores distribuídos no mundo todo, e vem o lançamento do segundo PERSUS, tá? Que fomenta realmente, eles entenderam, depois de muita conversa, que é necessário realmente garantir o aparelho, a viabilidade dos equipamentos, que é o caminho inicial, para troca desses equipamentos que são obsoletos, tá legal? Então isso tudo é muito importante, isso traz à tona realmente a importância de garantir uma estrutura mínima aceitável de trabalho. Só que é bem verdade que nós deparamos com outras dificuldades estruturais, tá? Com descompasso, muitas vezes, no que se refere à sustentabilidade de custo operacional, versus o que se pratica, tá? Relacionado, por exemplo, a reembolsos. E aí acontece o que você falou. Qual a grande dificuldade histórica? A conta não fecha. Não fecha. E aí como você vai fazer? A conta não fecha. Não fecha. Esse é o ponto. Sim, a conta não fecha. E aí quem acaba pagando o pato no final do dia é quem está na fila. É claro. Quem está na fila. É claro. Né? Então, assim, essa é uma discussão muito importante, porque a radioterapia, ela é um tratamento extremamente relevante para a grande maioria dos pacientes com diagnóstico oncológico. Só para você ter uma ideia, pelo menos 2/3 de todos os pacientes, todas as pessoas com diagnóstico de câncer, em algum momento da sua jornada, recebe radioterapia. Mas se for considerar a mama... Não.
Mama Se for considerar mama, nós é estamos muito Se mais. for considerar mama, a gente vai falar, eu vou chutar pelo menos 90, 95%, É não isso. tem como, Mas daí eu coloquei numa perspectiva Sim, de geral, oncológica toda a geral. oncologia. Tem algumas situações como mama que, de fato... Trazendo à né? tona a mama. Então a gente discutiu, eu quis trazer esse panorama da evolução da radioterapia para a gente entender que faz 30 anos que ela evoluiu e que, infelizmente, ainda existem cenários que a gente já entendeu que a conta não fecha, mas que o paciente que não tem culpa disso acaba sendo prejudicado. Na próstata a gente entendeu muito bem, gostaria de trazer um pouquinho no panorama feminino da mama, que é a minha área, me sinto, assim, lisonjeado de estar conversando esse assunto com você, porque a radioterapia funciona. Para mama, eu não vou falar das outras áreas que não são minhas áreas, mas a radioterapia para mama, eu fico muito preocupado quando eu não indico ou quando não é indicado. De verdade, isso é uma questão pessoal. Parece que cada vez mais ela está surgindo no cenário e talvez substituindo até técnicas cirúrgicas. Né? Tem muito mastologista preocupado. Eu não, porque para o paciente isso é muito bom. Eu posso dizer que para o câncer de mama as indicações de cirurgia está num descalonamento de indicação, cada vez mais operamos menos, mas ainda operamos muito, e a radioterapia cada vez mais tendo espaço em áreas que antes o bisturi atuava? Eu acho que sim, talvez um grande exemplo nesse cenário, tá, seja uma tendência global de cada vez menos se operar a região Isso, da axila. axila, na troca de entender, acho que um grupo de pacientes que não merece nenhum tipo de tratamento, incluindo radioterapia, e quando merece algum tipo de tratamento, a radioterapia funciona e funciona muito bem, Sim. né? Trazendo realmente uma perspectiva curativa igual à cirurgia, com um grande benefício. Redução do risco de efeitos colaterais. Morbidade. Efeitos esses que estão relacionados à qualidade de vida. Por exemplo, o inchaço, o linfedema, né? Então, se você tem uma estratégia que é simples, tá? E que, desde que bem executada, claro, né? E que tem a eficácia, ou seja, chance curativa igual à da cirurgia e traz menores efeitos colaterais, a gente ganha espaço, né? Vou colocar exemplo, eu vou colocar perguntas práticas que as mulheres que passam por câncer de mama têm e daí você vai trazendo a demanda. Então eu vou tentar popularizar a minha pergunta, tá? Tá legal. Entenda que não há contraindicação. Então, as mulheres podem Perfeito. ser... Tá. Toda mulher que... Não vou colocar toda, mas a cirurgia da mama, quando se conserva a mama. Então eu fui lá, ela tem um tumor pequeno, eu fui e fiz uma cirurgia de retirada do tumor. Ficou mama. A gente chama de cirurgia conservadora. Vai ser complementada por radioterapia? A maioria das vezes, sim. Tá? A maioria das vezes sim. Por quê? Porque nós temos um corpo de evidência científica mostrando que a radioterapia, depois de cirurgia, essa conservadora, que tira o tumor com uma margem de segurança, né? Reduz o risco do tumor voltar na mama, na parte dos gânglios, das ínguas, tá? E também consolida a perspectiva do tratamento curativo. Ou seja, a mulher tem uma proteção, inclusive com impacto, e muitas vezes, de viver mais. Ou seja, cirurgia conservadora da mama complementa com radioterapia até que se prove o contrário. Até que não tenha... Existem alguns pontos e algumas pacientes que a gente pode considerar não realização de radioterapia. Deixa eu dar um exemplo. Maravilha. Pacientes mais idosas. Isso. Tá? E alguns colocam idosas, que eu não gosto desse corte. Cuidado. Tá? 65 anos. Meu Deus, não é mais idoso. Tá? Outros colocam 70 anos. Na minha opinião, na verdade, não é só a idade. Nós temos que olhar a condição clínica da paciente e perspectiva de vida da paciente. Conceito de longevidade que cabe para ela. Claro, tá? Mas assim, o que acontece? Quando foi testado nesse grupo de pacientes, inclusive com tumor pequeno, lembrando que tinha que tomar também a hormonioterapia complementar após cirurgia por 5 anos normalmente, né? Viu-se que a radioterapia não alterava a perspectiva
de sobrevida das pacientes. A radioterapia diminuía a chance do tumor voltar, tá bom? Isso foi comprovado. Então, o benefício existe, mas não, nesse caso específico, no impacto da paciente viver ou morrer relacionado à doença. Tá? Então, por isso que muitos falam, se não impacta diretamente nesse risco de viver ou morrer, a gente pode considerar não fazer. Só que não é bem assim. Só que não é bem assim. Isso é uma visão pesquisador. Sim. Para nós que vivemos a prática diária, a gente sabe que o maior medo da paciente que passou por um câncer de mama é a recidiva. Esse é um ponto. É o medo da doença voltar. Ela não está dizendo medo dela morrer. Nós estamos falando simplesmente de uma recidiva. É isso. Radioterapia diminui recidiva. Ponto. Ponto. Isso é fato. Tá? Entendeu? Radioterapia reduz recidiva. Então, ela é um tratamento absolutamente indicado para cirurgias conservadoras. Claro, cada caso é um caso. Nós vivemos na era da medicina personalizada e a gente monta um quebra-cabeça para aquela paciente que, eventualmente, raramente, a peça da radioterapia não estará lá. Mas a maioria das vezes está aí muito bem-vindo, olha, né? que coisa interessante. Nós falamos das questões técnicas, mas em câncer de mama, e assim como em outros subsítios, mas vamos ver o exemplo da mama, tá? Antes, nós fazíamos de 25 a 30 aplicações. Nossa, maravilha. Ou seja, 5 a 6 semanas de tratamento. Explica o que são, as pessoas não entendem isso. Vamos supor, você indicou para uma paciente 25 sessões de radioterapia na mama, tá certo? Ela não tem nem ideia. Faz todo dia, faz uma... Porque quimioterapia é assim, né? Tem a famosa vermelha que faz a cada 21 dias. Daí tem a branquinha que faz toda semana. Daí tem a vacina que faz a cada 3 semanas. Como é que é a radioterapia? Normalmente, tá? Faz todos os dias, de segunda a sexta-feira. Então, 5 aplicações por semana, em dias consecutivos. Descansa sábado e domingo. Descansa sábado e domingo. Existem alguns protocolos que se intercalam, mas assim, numa forma geral, via de regra, de segunda a sexta-feira. Quanto tempo essa mulher fica exposta à radioterapia? Mama, tô falando de mama. Cada sessão, do momento que a paciente entra e sai do aparelho, do equipamento, em torno de 10 a 15 minutos. De radiação, propriamente dito, em torno de 1 minuto, 2 minutos. Caramba! Olha só que interessante. Demora o tempo de você entrar na sala, posicionar direitinho, tudo. Isso. 2 minutos, de 1 a 2 minutos de radiação, acabou. Desfaz o processo. É isso. E vai para casa e volta no outro dia para fazer igual. Só que olha que interessante, Daniel. Esse protocolo histórico. Isso. Tá? E aí a gente não faz mais. Isso já caiu. Tá. 25 não existe mais. Esquece 25. Esquece 25. Hoje, nós estamos fazendo 15 aplicações ou, em casos iniciais, 5 aplicações. Então, olha a perspectiva. Começa na segunda, acabou na sexta. Começa na segunda, acabou na sexta e acabou e está tratado. E mais interessante, muitos têm medo. Ai, qual que é esse balanço? Esses protocolos, eles são chamados de hipofracionamento, tá? Ou moderado ou extremo. O que significa esse nome técnico? É muito simples. A gente encurta o tempo total de tratamento, encurta o número de sessões, às custas do aumento da dose por sessão. E aí, o medo que se tinha, e muitos ainda têm, de forma desproporcional, é o quê? É que se fazer essa estratégia poderia funcionar para o objetivo que a gente quer da redução do risco, né, do tumor voltar. Mas poderia aumentar o efeito colateral. Isso não é verdade. Não aumenta. Não aumenta. Eles são iguais. Tá? Então, por isso que quando nós fazemos e caminhamos nessa perspectiva, nós temos uma segurança de fazer rápido, objetivo e muito mais confortável para os pacientes. Gustavo, isso é tão sensível, é tão importante que você está falando, porque a gente defende muito o diagnóstico precoce. A gente costuma falar que o diagnóstico precoce do câncer de mama aumenta possibilidades de cura. Só que a gente não está falando só disso. Nós estamos falando que aumenta a possibilidade de tratamentos menores. Então, hipoteticamente, vamos pensar numa paciente de 62 anos que fez uma mamografia de rotina, ela não sente nada na mama. Então, o paciente de 62 anos fez uma mamografia, achou um tumor de 1 centímetro na mama. Puxa vida. Ela vai, faz uma cirurgia conservadora, tira aquele tumor com margens de segurança. Vou lá, estudo para tirar o linfonodo sentinela. Dependendo do caso, posso até omitir o linfonodo sentinela, dependendo do caso. Olha que coisa.
para um tumor de 1 centímetro para uma senhora de 62 anos, dependendo do caso e do debate, a gente pode nem operar a axila, só opera a mama. Sim. Muito provavelmente, dependendo do subtipo, ela não vai fazer quimioterapia, Sim. né? E ela vai passar na radioterapia com você e tem chance de fazer 5 sessões. Essa faz 5. Vocês entenderam por que o diagnóstico precoce é fundamental? Porque você trata menos com a eficácia da cura igual da época que você tratava muito. E vou mais. A ciência é muito bonita, né? Esse esquema de 5, como eu mencionei, hoje a gente seleciona para pacientes com a doença mais inicial, Sim. tá? Para doença que eu preciso tratar além da mama, a parte dos linfonodos, ou quando tem uma prótese, tá, imediata, ainda isso está em avaliação. Mas e os estudos estão Vai evoluir para isso. Estão evoluindo. Eu acredito piamente que num futuro breve a gente esteja executando e autorizados, sem colocar ninguém em risco, a fazer tudo em 5. Olha que coisa maravilhosa. Gustavo, a gente vive numa era que existe um aumento muito grande de retiradas de mama, principalmente bilateral, às vezes sem indicação. Perfeito. Mas muitas vezes por questão de debate da paciente, por uma decisão da família, e eu não estou colocando a questão de culpa, só estou colocando uma questão técnica. Então, mulheres que têm tumores pequenos optam em retirar a mama e reconstruir com prótese. Tem um estudo recente que eu gosto e debruço muito sobre ele, porque eu gosto muito da saúde a sério, da ciência, que quando eu deixo de fazer radioterapia, por exemplo, nesse caso, eu fiz uma adenomastectomia, ou seja, tirei a mama dessa paciente por conta de um tumor pequeno, ela não tinha linfonodo positivo embaixo do braço, coloquei uma prótese, e a gente não faz radioterapia para ela porque entende-se que ela tirou a mama. Que as chances de complicações oncológicas lá na frente, complicações que eu tô falando é recidiva e até desfechos piores, é pior do que se a gente tivesse feito um quadrante, uma cirurgia conservadora com radioterapia. Isso tem? Assim, eu posso confiar nesse dado? Então, vamos lá. Eu acho que é muito importante isso que você traz, porque você traz um dado purista relacionado de como a construção das indicações foram feitas. Sim. Vamos lá, vamos no padrão histórico. Isso. Antes, todas as mulheres eram submetidas, independente do que for, à cirurgia radical. Mastectomia, ponto final, tá? Com o advento na década de 80 da filosofia da cirurgia conservadora, Quadrante clássico, quadrante Veronese. clássico, Veronese, exatamente, escola italiana. Sim. O Veronese falou assim, eu sei que foi isso que aconteceu. Peraí, eu vou operar menos, mas eu tenho que fazer alguma coisa. E não sabia direito, então vou me irradiar. Lógico que a radioterapia já era feita com uma maior maturidade naquela época, mas aí ficou consagrado, né? Então comparou-se que, e outros estudos mostrando que cirurgia conservadora versus isolada, cirurgia conservadora mais rádio, a rádio tem efeito protetivo. Ponto. Tá? Então, viu-se que realmente a radioterapia fazia parte exatamente dessa gama de importância no tratamento, tá bom? Muito bem, só que a medicina vai evoluindo, vai evoluindo, vai evoluindo. Hoje nós temos o quê? Tá? Historicamente, paciente que faz uma mastectomia clássica, que é diferente da adenectomia. Tirou mastectomia clássica, tirou mama, pele, glândula, isso. mamilo, bico do peito. É isso aí, tudo. é isso aí, tá? Quando que nós fazemos radioterapia? Clássico, quando tem linfonodos positivos, margens positivas ou tumor maior que 5 centímetros. Ponto. Essas são as indicações clássicas, tá? Quando a gente faz a pós-cirurgia conservadora, a gente tem uma tendência a seguir de rotina com alguns pontos de exceção, como nós já colocamos. Essa cirurgia está no meio, porque ela não é tão radical quanto a mastectomia e ela também não é tão conservadora quanto a cirurgia conservadora. Então essa cirurgia tão sonhada culturalmente, tira a mama e põe uma prótese. Então, para tumor pequeno. Sobra sempre tecido glandular residual. Sempre. Mas mesmo a mastectomia sobra. E o grande ponto é que, diferentemente do padrão antigo, tá? E nas indicações clássicas de mastectomia e cirurgia conservadora, os estudos que estão disponíveis para indicação de radioterapia após a adenectomia, que é essa cirurgia que está no meio, eles são
bastante complexos no seu entendimento. E aí, na minha perspectiva, é muito importante fazer uma avaliação mais ampla, de avaliar, por exemplo, o tanto de tecido glandular residual, porque eu já recebi pacientes, olha que loucura, tá? E aí, por favor, eu não estou querendo Claro, fazer sem julgamento. sem julgamento, né? Mas, por exemplo, como que o paciente faz uma adenectomia, engravida depois de um tempo e amamenta? Como que você tem uma adenectomia com tecido glandular residual de 5 centímetros em volta? Sim. Então, assim, existem diversas cirurgias que são feitas nessa seara. Só para as mulheres nos entender. Quando você propõe fazer uma retirada da mama, deixando a pele, o mamilo e a areola, colocando uma prótese de silicone, que é a cirurgia que a Angelina Jolie fez, só que ela não tinha câncer. Quando você se propõe a fazer isso, teoricamente você tem que ter uma indicação precisa. E se eu estou entrando numa cirurgia para tirar a mama, teoricamente eu preciso tirar a maior quantidade de glândula possível e deixar a pele com um pouquinho de tecido embaixo, só para sustentar. É isso. O que acontece é que existem técnicas e técnicas, cirurgiões e cirurgiões, pacientes e pacientes, e sem julgamento. Muitas vezes se propõe fazer uma adenectomia, mas o retalho fica muito grosso e acaba sobrando glândula. Isso. Então não é uma adenectomia, é uma cirurgia Daí recorre. conservadora. Exato, daí nós temos que irradiar. Daí tem que irradiar. E aí existem outros fatores de desconforto, que nós chamamos de fatores de risco para tomar de decisão, que envolve, na minha questão, por exemplo, a idade da paciente, se o tumor ele é um único ponto ou tem tumores em vários pontos, Sim. tá? É porque às vezes você tem um foco de doença aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. É diferente do paciente que tem um foco aqui, Perfeito. mesmo se for doença inicial. Perfeito. Porque a atenção para o cuidado da mama, ela é maior. Outras questões patológicas, como a graduação daquele tumor, a questão relacionada à margem cirúrgica, enfim, são outros fatores que podem ser colocados numa balança para desempatar a indicação ou não, uma vez que este conhecimento ele não foi baseado em qualidade de estudo clássico, como radioterapia pós-mastectomia e radioterapia pós-cirurgia conservadora. Ou seja, é sempre importante seguir a ciência, né, Gustavo? Isso é muito importante. Assim, a ciência tem que ser seguida, protocolos servem para ser quebrados, mas eles precisam nos nortear. E uma coisa fundamental, todo paciente oncológico merece uma avaliação de toda a equipe. Acho que isso é importante. Que o cirurgião faça a sua avaliação, que o oncologista faça a sua avaliação, que o radioterapeuta faça a sua avaliação e por aí vai, até com a equipe multidisciplinar. Por quê? Porque o cirurgião tem um conhecimento que chega até um ponto, o radioterapeuta vai adiante, o oncologista vai adiante, e todos juntos iremos muito longe. Então não adianta você assumir responsabilidade sozinho, você tem que ter equipe. Eu acho que a discussão, principalmente em searas em que não se tem verdades absolutas, em medicina e na vida é dessa forma, né? Então, às vezes a gente tem caminhos e ponderações para serem feitas, Sim. né? E claro que nós, como especialistas, temos que ajudar na tomada de decisão, mas é importante, aqui a gente não tem, existe uma zona cinzenta, isso nós temos que explicar para pacientes familiares, tá? Mas eu acho que de acordo com a situação XYZ, faz mais sentido caminhar nesta direção, por isso, isso e isso. Medicina personalizada. É isso. É você, tem nome e sobrenome. E, muito importante, eu preciso saber a sua perspectiva do ponto de vista cirúrgico. Sim. Porque às vezes você traz uma informação, fala, Gustavo, eu operei, fiz a melhor adenectomia possível, mas não foi eu possível. sei que não foi possível. Porque se eu tirasse mais, necrose. E aí ela perder a mama. Sim. Perdeu o sentido. Perfeito. O que nós não podemos não o aspecto estético ele é fundamental, sempre muito importante, mas a gente não pode negligenciar a segurança oncológica da história. Até porque ela não está entrando para uma cirurgia plástica. Ponto. Ela está entrando para uma cirurgia de um tratamento oncológico que ela nunca desejaria estar passando e, dentro de toda a possibilidade, trazer a dignidade do melhor resultado estético possível. Pergunta direta e reta: a radioterapia estraga a prótese de silicone? Ótimo ponto. Veja lá, vamos baseado em ciência de novo. O grande problema não é estragar a prótese, é a contratura.
Irradiar a prótese, em princípio, não tem problema nenhum. Não vai furar a prótese. Não vai furar, esquece, não vai Tá. furar nada. Tá. O que acontece é o seguinte, você imagina, tá a prótese aqui, depois de irradiar, depois de um tempo, 6 meses, 1 ano, 2 anos, pode ter o que nós chamamos de contratura. A pele que ficou, o músculo que ficou, faz isso aqui, ó, Estrangula a prótese. estrangula a prótese. E esse é uma capsulite. Então, uma contratura, diminuição volumétrica da mama que pode acontecer e, consequentemente, um resultado estético pior. Vamos lá, vamos colocar em matemática a história, tá? Qualquer grau de contratura, porque quando é leve, é imperceptível, tá? Mulheres que não irradiam, tem chance de causar algum grau de contratura? Tem, claro que sim. Chega até 10%. Só o fato de ter a prótese já é... Só ter a prótese, É isso. 10%. As mulheres que irradiam, em torno de 20%. Você dobra o risco. No entanto, e aí que está o ponto de consideração, tá? Nós sabemos que existem alguns fatores associados que podem aumentar os riscos de contratura, clássicos de complicações, tá? Que vão, primeiro, aspectos relacionados à própria anatomia da paciente. Obesidade versus não obesidade, relacionados tabagismo, não tabagismo. Diabetes, né? não diabetes. Diabetes, não diabetes. Então, são fatores intrínsecos Sim. de cada pessoa, que aumenta ou diminui riscos. Número 2, aspectos técnicos relacionados à radioterapia. Naquela situação, naquela distribuição da dose na região da mama, se nós fizermos algo correto, com uma distribuição da dose, sem que tenha grandes variações para cima, que nós chamamos, entre aspas, de ponto quente, o nome sugere, Sim, né? sim. Doses acima do que precisa, diminui sobremaneira o risco disso acontecer. Ou seja, existem fatores da própria paciente E fatores existem técnicos fatores técnicos. que podem se minimizar. Sim. Vou dar um exemplo aqui. Nós temos um estudo publicado no nosso grupo mostrando que, na nossa situação de mais de 640 pacientes avaliadas, algumas com prótese, tá? A chance de contratura capsular foi de 11,4%. Que maravilha. Perto dos dados de 10% histórico de De sem quem não prótese. irradia. Então, assim, o que eu estou chamando a atenção é que o tratamento ele precisa ser bem feito Sim. tecnicamente para o que for minimizável, nós conseguimos. Radioterapia pode aumentar risco para contratura capsular, mas muitas coisas são mensuráveis aí nesse aumento de risco. A E se técnica, a acontecer? paciente, a E se cirurgia. acontecer? É um bicho de 7 cabeças? Não é um bicho de sete cabeças. Vamos sentar, vamos ver o que pode ser feito do ponto de vista cirúrgico. Sim, sim. Né? Tem muitos cirurgiões, mastologistas que têm treinamento para manejar com isso. Uhum. Alguns trabalham com cirurgiões plásticos Sim. que podem fazer um segundo tempo cirúrgico. Não é um pra grande ajudar. problema. Não. E né? muitas vezes, Então, e assim, entenda uma coisa, o cirurgião sabe desse risco, isto. só que muitas vezes você precisa entender que a gente precisa enfrentar o risco. Por quê? Porque você não vai deixar uma paciente mutilada, muitas vezes você não cabe um expansor, muitas vezes não cabe um grande retalho, e tudo é avaliado de maneira muito técnica e a gente vai comprar o risco juntos. Olha. Você sabe, Daniel, que nesse ponto é muito importante também, né? Muitas vezes o cirurgião, tá? Ou seja, antes da paciente irradiar, já sabe que teria uma grande probabilidade ou uma certeza de tratamento de rádio. Então, no momento em que vai ser feita a reconstrução, muitos já preveem as possíveis alterações. Já muda uma técnica já outra para evitar. Muitas vezes já deixa até a mama um pouquinho mais volumosa. Para ela dar aquela enxugada. Né? Então, por isso que é muito importante a comunicação entre os times. Exatamente. Na verdade, o time é o mesmo, né? É isso. O time é o mesmo. É isso. Gustavo, quais são os efeitos colaterais do dia a dia de quem faz radioterapia na mama? Ótimo. Então a gente pode dividir em 2 momentos. Efeitos durante a rádio e algumas semanas após. Ok. Nós chamamos de efeitos agudos. Durante a rádio. Durante a rádio, tá? Um processo inflamatório local. Gente, radioterapia não queima.
não queima. Esse é um conceito errado. Muitas pacientes têm pavor. Radioterapia vai me queimar. Não queima absolutamente nada. O que que acontece? É um efeito inflamatório que lembra, sim, queimadura de pele quando nós somos expostos a sol sem nenhum tipo de proteção, que fica mais O vermelhinho. aspecto é semelhante. Mas não é queimadura. Entendi. É processo O inflamatório. termo não é esse. Não é esse. Você não me use mais falar que você Que teve radioterapia queimadura. queima, que a radioterapia não queima. É Ela inflamação. faz um processo inflamatório. Tá, então tá? esse pode acontecer. Isso pode acontecer, um processo inflamatório, a mama ficar mais sensível, mais avermelhada, e dependendo da sensibilidade, pode ser que tenha áreas até de escamação. Tá. O paciente também pode ficar um pouco mais cansada, uma fadiga relacionada ao Até tratamento. quanto tempo demora essa fadiga, Gustavo? Porque ela é muito comum, né? Ela é comum, tá? Não só pela rádio, tá? O paciente vem geral. de cirurgia, Cirurgia, de quimio, de rádio. quimio, exatamente. Geralmente a rádio é a última, É então a ela última, já é. vem numa batalha. A fadiga radioinduzida normalmente pode demorar 3, 4 semanas após, Isso é muito normalmente. importante Você falar. sabe que é interessante, que parece contraditório? Você sabe o que mais ajuda a combater a fadiga? Atividade física. Sim. Atividade física. A fadiga oncológica, ela precisa ser dita e dita e dita, porque muitas vezes a família que cobra tanto a paciente acaba falando, puxa, já acabou, você já fez de tudo, agora você tá aí sem ânimo. Ela não tá com ânimo, não é que ela tá desanimada, ela tá fadigada. Claro. E essa fadiga não depende dela, não é isso. comportamental, ela é secundária ao tratamento. Claro. A mulher que faz a radioterapia, a exposição solar, ela piora essa Então, complicação claro, dessa se eu inflamação. tenho um processo inflamatório local, tá? Não tem nenhum tipo de senso se expor a sol de forma direta, sem nenhum tipo de controle. Significa que tem que ficar trancado dentro de casa? A resposta, não, tá? O que eu recomendo, evitar a exposição intensa e direta de sol. Sim. Significa o quê? No dia a dia, tá com uma camiseta normal e tudo mais, tá em casa, 2 quadras, 6 quadras, para ir numa padaria comprar o pão, tá tudo tranquilo. Sim. Vou organizar um passeio no final de semana com a praia. minha família, vou para a praia. Você pode caminhar? Pode, mas você não vai caminhar meio-dia, 40 graus. Claro. Até porque ninguém deveria. Exato. Não é. Se tiver o bom senso, Não é, tá ninguém tudo deveria. certo. Exato, Exatamente. exato. Então, assim, tem um risco de ter uma exposição um pouco mais intensa. O que eu oriento as mulheres? Simples. Coloca um top, que todas têm. Às vezes coloca uma camisetinha um pouco mais grossa. Algumas têm até com proteção UV. Tá aqui e vida que Tá resolvido. segue. E vida que segue. Essa- Além do bom senso. Essa inflamação que muitas vezes causa uma descamação, já vi várias, existe tratamento para isso? Claro, Ah, nós temos alguns cuidados que são feitos de princípio, tá? Garantindo a hidratação com alguns cremes Sim. que podem ser colocados profilaticamente. Dependendo da situação, do risco, normalmente eu associo um creme não só hidratante, mas creme anti-inflamatório, que é de corticoide, tá? Em algumas situações especiais, tá? Pode-se fazer até um processo de laser terapia, Legal. chamado fotobiomodulação. Existem algumas placas que podem ser colocadas na mama, tá? Para redução do risco de formação desse fenômeno inflamatório. Existem tratamentos bem específicos, a minha esposa é dermato, é uma boa dermato, e para pacientes que têm radiodermite, a gente entra com tratamentos muito interessantes, vale a pena, não é só o básico do básico que as pessoas imaginam, né? Existe medicina personalizada para isso. Sim, claro. Inclusive, Gustavo, o que eu vou falar, eu não sei se tem comprovação, mas funciona muito. A gente utiliza protetor solar via oral e a longo prazo, e os resultados são impressionantes. Depois eu vou te passar isso daí, porque é muito interessante. Esse dado eu não É conheço. por isso que eu estou te falando. Eu estou a dermatologia conhece, a Regina é titulada e existe uma medicação via oral, que é um protetor solar de uso a longo prazo. Olha que interessante. Muita gente usa para muita coisa, não é só para radiodermite, isso aí é para uma série de exposições e que melhoram o resultado. Mas eu não sei se isso é comprovado. De qualquer maneira. Isso não é comprovado. Deixa eu Sim, explicar porque não é sim. comprovado. Porque nós fizemos recentemente um estudo mapeando todas as evidências de manejo de radiodermite, um consenso Interessante. internacional. Aham. E isso não está no escopo ainda no último nível para recomendação na prática clínica. Talvez tenha algumas coisas relacionadas a protocolos de desenvolvimento. Eu acho que o chance de efeitos colaterais Não, é mínimo é nada. porque ele é um né? tratamento que se utiliza
utiliza no dia a dia de muitas Não, mulheres claro. em termos de, assim, de E- wellness. Perfeito. Então, assim, o que eu estou querendo dizer é que para recomendar de rotina, Sim, nós não faz sentido. precisamos, né? É por isso que eu estou dizendo, o que é clássico? Alguns cremes, tá? Hidratantes. Alguns cremes hidratantes, tem alguns que são clássicos e comprovados. Corticoide terapia, tá? Tópico, isso é importante porque não é um remédio, porque os pacientes, na Tá. hora que falam de corticoide, nossa, eu vou reter líquido, eu vou engordar. Não, não é nada desse. O corticoide que a gente passa, basicamente tem efeito local e E acabou. outra, tempo determinado e rápido. Rápido, É. né? A gente mantém normalmente, quando indicado, 2 semanas ao final No do máximo. tratamento. É E isso aí. acabou, É. né? E quando indicado, a laser terapia e algumas placas, tá? Existem algumas Interessante. placas, basicamente placas Ou de seja, silicone. tem que cuidar, né? Tem que Complicações cuidar. existem para tudo, mas Tem tem que que cuidar, cuidar, a mulher né? merece, É isso impacta. Gustavo, você foi pesquisador principal de um estudo publicado muito recente, no qual eu tive o grande prazer de ser convidado por você para te ajudar a revisar e tal, mas você foi responsável por um estudo que tem feito bastante, tem trazido impacto para a mídia. E ele é muito interessante porque, para quem trabalha na medicina privada e na medicina pública, que nem nós, eu ainda trabalho, eu acho que você já trabalhou no sistema público, é algo que não é o que a gente vê. Queria que você explicasse um pouquinho sobre o que foi esse estudo publicado e para a gente debater um pouquinho sobre ele. Não, perfeito. Acho que é o seguinte, nós temos, claro, algumas preocupações, principalmente na saúde pública, tá? E esse estudo foi um estudo que nos motivou a fazer uma avaliação numa perspectiva de 20 anos no estado de São Paulo, ou seja, de 2000 a 2020, num banco de dados, tá? Da Fundação Oncocentro de São Paulo, que compila na sua magnitude as pacientes da rede pública. As pacientes da rede privada, os serviços não são obrigatórios de notificação, mas tem um número significativo de registros ali colocado. Quantas mulheres Tá? você avaliou? Mais de 65 mil mulheres nesta É jornada. muita gente. É muita gente, tá? Como é que dividiu os dois grupos? Nós dividimos os 2 grupos de acordo com o local de tratamento, tá? Então nós queríamos ter uma ideia do que acontecia em relação aos aspectos do estadiamento, ou seja, do grau de avanço da doença no momento do diagnóstico, na perspectiva do SUS e na perspectiva do privado. E também nós quisemos avaliar a mortalidade dessas mulheres, tá? A sobrevida global dessas Como é que elas mulheres evoluíram no evoluiu período? no período, tá? De acordo também sempre com SUS e privado. De maneira resumida, 65 mil mulheres divididas em dois grupos. Um grupo que tratou câncer de mama no sistema privado, que é um grupo menor, Isto, e um grupo maior de mulheres que trataram câncer de mama no SUS. isto. Embora os grupos não tenham a mesma quantidade de pessoas, a análise estatística foi possível fazer a comparação. Claro, Perfeito. Então foi comparativo. comparativo. Ok. Exatamente. E daí você avaliou qual foi o estadiamento da doença no momento do diagnóstico, ou seja, qual que era o tamanho e a extensão daquele tumor naquele momento, e o quanto que essas mulheres viveram ou morreram em 10 anos. Exatamente. Quais foram os E resultados? aí, de uma forma que a gente já tinha a ideia que iria acontecer, nós vimos que, na grande maioria das vezes, quando se compara SUS versus o privado, as mulheres são diagnosticadas no estadio muito mais avançado no sistema público. As mulheres no nosso estudo, no Isto. seu estudo, Isto. mulheres que trataram no SUS tiveram tumores mais avançados Mais no momento do avançados diagnóstico. Tá, Exatamente. isso daí reflete, o estudo não consegue prever, mas debatendo, você acha que isso reflete talvez uma diminuição da eficiência do rastreamento da população? Provavelmente tem relacionado a rastreamento, grau de Educação. acesso, de educação, tudo que envolve... Medo de buscar. Tudo. Questões socioeconômicas, culturais, E de relacionadas de gestão e acesso. Eu acho que isso tá implícito nesses dados que gera hipótese do porquê dessa questão. Tá, e daí em relação à sobrevida? E aí, nós vimos também, e isso me deixou bastante atento para esses dados, tá? Nós vimos que as pacientes no SUS,
morriam mais quando se comparava no privado. Nossa. Tá? E aí, nós fizemos uma comparação para deixar equânime no estadio 1, 2, 3 e 4. Ou seja, pegamos o mesmo grau de avançar. Comparou tudo que podia. Exatamente. Para ser justo. Exatamente. E vimos que quem trata no SUS tem uma chance maior de morrer. Independente do tamanho do tumor que fez o diagnóstico. Independente do tamanho do que fez o diagnóstico. Exatamente Tá, isso. e daí isso traz uma outra hipótese que talvez o tratamento da doença do câncer de mama no sistema público não seja igual ou tão eficiente quanto o tratamento do sistema privado. Essa é uma hipótese. Também acho que nós não podemos esquecer, porque nós estamos falando de sobrevida global. Sim, a questão e não metabólica e risco de outras doenças, de outras doenças, mortes. exatamente, de uma população que é mais vulnerável. Sim, sim. Uma população... Normalmente, Sim. né? Infelizmente, nós não tínhamos os dados para comparar sobre o grau de obesidade, tabagismo, Outros diabetes. fatores, exatamente. Então, esse é um estudo que, como todo estudo observacional, tem críticas, tem limitações, mas no que tange a análise estatística do que foi feito, mulheres do SUS têm maior risco de morrer quando tratam um câncer de mama do que mulheres do sistema privado. E isso serve como instrumento, na minha opinião, de reflexão. Sim. Reflexão para os gestores. Não é apontar o dedo. Não. É refletir. Refletir. Reflexão para os gestores de uma situação previsível, tá? Mas que hoje ela é apresentada, só um exemplo, né? Tem Claro. outros estudos nessa seara, apresentada de uma forma sistematizada e acadêmica. Sim. Tá? E aí, o que nós vamos fazer com isso? Quais são as ações concretas todos os níveis, tá? Diagnóstico, uma vez feito o diagnóstico, tratamento adequado, e nós estamos numa rede de complexidade, né? Porque às vezes a gente coloca qual é o gargalo. Muitos me perguntam qual é o gargalo. Eu falei, depende. É uma complexidade, porque às vezes o gargalo de uma região é diferente da outra. Sim. Né? Então nós temos que olhar por toda a complexidade da questão. E a questão não é gerar defesa, é gerar debate. Exato. É gerar debate. E reflexão para tentar melhorar. Sim, isso é muito importante. Agora também tem algo que a gente precisa trazer para as pessoas não se preocuparem. Foi uma análise até 2020. Nos últimos 6 anos, muita coisa aconteceu no sistema público. E eu não estou aqui para defender o sistema público. Eu faço parte do sistema público. Eu atendo a toda a minha vida como astrologista e sempre tive acesso à gestão e participei. Então eu moro numa cidade onde as coisas funcionam. Mas nos últimos 6 anos a gente tem melhoria de muitos tratamentos. Então essa é uma fotografia de 6 anos atrás ou de 26 anos atrás, né? As coisas evoluem, mas são dados importantes para todo mundo debater e trazer dignidade ao tratamento oncológico no sistema público. Eu tenho até uma ideia de fazer uma nova avaliação, até comparativa. O que aconteceu nos últimos 5 anos? Isso é importante, né? Até para a discussão. Exatamente. O que aconteceu? O problema é que a gente pode atualizar essa avaliação, mas para ver o perfil, por exemplo, de estadiamento, mas o perfil de mortalidade, a gente precisa de maturidade, não vai de conseguir, tempo. Então, já... mas assim, já é alguma coisa que pode ser organizada. Uma coisa que a gente pode fazer, já tornando público, é fazer um estudo das evoluções, da mesma maneira que você colocou a radioterapia de maneira histórica, o que aconteceu nos últimos 100 anos, você foi até 1800, colocar de maneira histórica no SUS todas as evoluções que nós tivemos no tratamento do câncer de mama, né? E quando aconteceram, quando vieram, o que tem por vir, o que já foi prometido e está para acontecer. Eu acho que isso... O nosso papel como médicos, pesquisadores, assistencialistas brasileiros é ajudar na gestão. Eu costumo dizer, Gustavo, que o médico tem uma função fundamental na gestão. É apoiar o gestor com a questão técnica para ajudá-lo na caneta. É não só criticar. Não adianta criticar. Você precisa trazer, olha, a nossa demanda é essa, vamos discutir, você já foi presidente de uma sociedade, e é muito importante esse nosso papel, até porque a gente quer que as pessoas tenham acesso, né? É isso. E com qualidade no tempo correto. Porque muitas vezes a questão temporal, ela é fundamental. Nós temos a lei dos 60 dias. Nossa. Né? A lei dos 60 é muito interessante, porque a lei dos 60 dias, ela obriga que, uma vez feito o diagnóstico oncológico, o paciente tem que começar o tratamento no máximo em 60 dias. Sim. Tá? Só que o que eu vejo muitas vezes é que pode acontecer, pode não acontecer, mas é uma linha temporal única. Porque, veja, se o paciente tem um câncer de mama, diagnóstico de câncer de mama, ela tem uma indicação de operar, de princípio.
Tá bom, operou de princípio, mas depois da cirurgia, ela tem indicação de fazer, às vezes, quimioterapia e depois radioterapia. E essa janela temporal? Às vezes a paciente fica muito mais tempo do recomendado para ter o acesso à continuidade do seu E a grande tratamento. questão é que esse é um dos grandes gargalos. É. Lei dos 60 dias. Né? Existem duas leis sobre tempo no SUS, o oncológico, é importante ressaltar, lei dos 30 dias. Pessoas que têm suspeita para câncer no Brasil, seja uma suspeita clínica ou uma suspeita por exame, tem o direito de fazer o diagnóstico em até 30 dias, e uma vez feito o diagnóstico e positivo para oncologia, ele tem que iniciar o tratamento em até 60 dias. São prazos que precisam ser cumpridos, né? E a gente sabe isso, inclusive no próprio sistema DataSUS do governo, é possível fazer essa avaliação, tem uma porção significativa, tá? E são registros oficiais, Sim, tá? estão ali. Estão ali, tá? Que mostram que a lei dos 60 dias ela não é cumprida. Ah, não. Nós né? temos os Então, dados que demoram mais da muito mais do que 50, isso, muito mais. mais de 50%. Mas eu acho que reflexões estão sendo feitas, tá? Para tentar melhorar diversos gargalos que estão colocados. Olha que conversa proveitosa. Nós falamos sobre o que é radioterapia, tivemos uma aula sobre isso, daí nós falamos sobre radioterapia no câncer mais prevalente no homem, fora o câncer de pele, que é o câncer de próstata. Daí o Dr. Gustavo trouxe a história da evolução da radioterapia e em que pé estamos atualmente em relação à tecnologia no Brasil. A gente veio com uma demanda de câncer de mama, agora sobre saúde pública. Dr. Gustavo Marta, muito obrigado pela sua presença. É uma honra, a gente sempre aprende com você, pela gentileza, pelo seu português, por toda a sua devoção pela radioterapia. Saúde a Sério agradece demais. Muito obrigado, Daniel. É um prazer muito grande, como você colocou. Nós somos amigos Sim. de longa data e você é uma pessoa que traz uma perspectiva muito positiva, tá? Informativa e do bem. Tá? Então é um prazer muito grande estar aqui hoje. Gostei mais da última, do bem. Nós somos do bem. Obrigado. É isso aí. Até a próxima. Valeu. Aqui no Saúde a Sério, você vai encontrar informação de qualidade baseada em ciência, em perspectivas do que virá. E aqui você pode confiar. Nos sigam aqui no nosso Instagram, @Saúde a Sério, no nosso TikTok, no nosso YouTube. Sejam sempre bem-vindos. Obrigado, Gustavo. Até. Valeu.